O seu negócio e a sua vida, ele caminha pelas decisões que você toma. Então, cada decisão que você toma é um passo que você dá em uma direção. Que você pode dar numa direção adequada, ou seja, adequada aos seus objetivos de vida, aquilo que você quer para a sua vida, ou então você pode dar na direção contrária aos seus objetivos de vida. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. E aí eu tomo a decisão de comer uma pizza inteira de calabresa. Não, eu não vou emagrecer, eu vou engordar. Então, apesar de eu ter um objetivo, que é o objetivo de emagrecer, eu estou tomando uma decisão que tem a ver com o lado contrário do meu objetivo, que é engordar. Para engordar, eu estou tomando todas as decisões corretas. Estou bebendo refrigerante, estou comendo pizza, por exemplo. Só que eu não estou tomando as decisões corretas para emagrecer, que é o meu ponto B, que é o meu objetivo. Então, quando você tem um objetivo claro, você começa a tomar decisões, ou você sabe pelo menos quais são as decisões corretas, para você chegar lá. A sua vida caminha em direção às decisões que você toma. Guarda isso. Então, primeiro você tem que ter um objetivo claro. Só que, a partir do momento que você... Por que você toma decisões, né? Você toma decisões porque você interpreta o mundo de um determinado jeito e você toma as melhores decisões com os recursos internos que você tem naquele momento diante do mundo para chegar a um determinado local. Então, de repente, você quer ter prazer, porque a tua percepção de mundo é que o mundo é muito duro e você está sofrendo muito. Então, você acaba não tendo prazer, logo, você toma decisões para ter prazer. Comer a pizza é ter prazer, por exemplo. Só que no teu negócio, você também funciona exatamente do mesmo modo, o mesmo modus operandi. Você percebe o mundo de um jeito e uma coisa importante, não existe mundo, realidade objetiva. A única coisa que existe é realidade percebida, porque é a sua percepção da realidade. Não existe realidade objetiva, existe a percepção da realidade. E a percepção tem a ver com os sentimentos que você tem com relação àquela realidade. Os teus sentimentos, o teu estado emocional, ele é uma comunicação do teu mundo interno. Os teus pensamentos é uma comunicação do mundo externo. Então, quando você me vê, você pensa nas palavras que eu estou dizendo. E isso daí é uma percepção do mundo externo e que você percebe, você entende o que está acontecendo. Só que você sente, a partir das minhas palavras, você sente algo. E esse sentimento é uma comunicação do teu mundo interno, ou seja, como que o mundo externo impactou o mundo interno. E aí lá no mundo interno acontece uma outra comunicação, que é a comunicação emocional. A comunicação racional tem a ver com o mundo externo, a comunicação emocional tem a ver com o mundo interno. E o teu mundo interno é a tua percepção de mundo, a maneira como você percebe o mundo, a maneira como você sente o mundo. E a maneira como você sente o mundo faz com que você perceba um determinado mundo, logo tome decisões de acordo com essa percepção. Por exemplo, eu estou aqui num sofá e eu estou no evento, eu estou num dos meus eventos aqui, num intervalo, e eu estou vestido de blazer, uma camiseta preta, porque eu estou num evento. E se eu estivesse na praia, será que eu teria essa mesma roupa? Não, né? Porque se o mundo muda, a minha atitude diante daquele mundo muda também. As minhas decisões diante daquele mundo também mudam. A decisão de qual roupa eu vou colocar, se eu vou para uma praia, é diferente, ou são decisões diferentes das decisões que eu tomo com relação à roupa que eu vou colocar se eu estou num evento de empresários. Então, com isso daí, você está se perguntando o seguinte, Conrado, mas eu estou na minha empresa, o ambiente é sempre o mesmo. Não, porque a percepção de mundo é que muda. A tua realidade objetiva, na realidade mesmo, é uma realidade percebida por você. Se você percebe o mundo como um mundo cruel, você age de um jeito. Se você percebe o mundo como um mundo de oportunidade, você age de outro jeito. Isso faz com que você tome decisões diferentes. A decisão de colocar uma sunga, a decisão de colocar um blazer. Mas é a sua percepção de mundo. Você pode perceber como se você estivesse numa praia, ou você pode perceber o mundo como se você estivesse num evento corporativo. São percepções. Não quer dizer que você esteja na praia de fato, mas se você percebe o mundo como um mundo cruel, ou se você percebe o mundo como um mundo de oportunidades, você tem percepções diferentes com relação ao mesmo mundo. Isso faz com que você tome decisões diferentes. E essas decisões fazem com que a sua vida caminhe para um determinado lugar, que não necessariamente é o lugar que você quer chegar, mas são as decisões que você tomou de acordo com o mundo que você percebeu. Quando você percebe o mundo, você percebe na realidade com a sua mente. Existe
a maneira como a sua mente funciona, que é diferente da maneira como a minha mente funciona, que é diferente da maneira como a mente do seu colaborador funciona, a mente do seu gerente funciona. São funcionamentos diferentes. E o funcionamento da mente, não do cérebro, tem a ver com a maneira como você percebe o mundo, tem a ver com as crenças que você tem. Se o teu gerente não acredita que vocês vão bater a meta porque ele não tem uma percepção de merecimento, ele acha que ele não merece bater a meta, porque ele nem está fazendo tanto para isso, ele acha pelo menos que não, você acha que a empresa tem que bater a meta e você confia, são percepções diferentes a respeito da mesma meta. Então, o que passa a acontecer? Vocês passam a perceber aquele mundo, que é o mundo da empresa e a meta a ser atingida, de maneiras diferentes, logo um luta mais para atingir a meta do que o outro. Então, a mente, não o cérebro é o hardware, a mente é o software. A mente de cada um funciona de acordo com o que tem dentro dela. E o que tem dentro dela, não o cérebro de todo mundo tem as mesmas coisas, mas a mente das pessoas tem coisas diferentes. E o que são essas coisas que estão dentro dos softwares? Os programas, não é? Dentro do cérebro tem a mente, né? A mente funciona aqui no cérebro, é o software. Só que esse software tem a ver com os programas que tem aqui dentro. E quais são os programas? São as crenças, são os medos. E tudo isso que está dentro, esses são os softwares que você tem rodando aí na sua mente. Isso faz com que a sua mente funcione de um jeito diferente da mente do seu gerente, da mente do seu colaborador, da mente do seu cliente. São softwares diferentes rodando, que tem a ver com a experiência de vida. Então, se em algum momento os seus pais falaram, você não faz nada direito, olha que você derrubou o copo de água, olha que desastrado que você é, isso criou uma crença em você que é, eu não faço nada direito. Ou seja, a partir da sua experiência de vida, você tem uma configuração mental diferente da configuração mental de pessoas da sua equipe, porque a experiência de vida deles foi diferente da sua experiência de vida. Então, cada pessoa tem uma configuração mental. Porém, a configuração mental do líder, do dono do negócio, ela faz com que você tome decisões para a empresa que são decisões diferentes de um outro líder. Se um outro líder assumir a sua empresa, as decisões dele vão ser diferentes. É como você pegar uma multinacional. Quando um CEO da IBM sai e entra um outro CEO, a direção da IBM muda um pouco. Talvez não mude muito por causa do conselho, por causa do board, então não muda tanto, mas muda um pouco. Não, agora a gente vai para serviços, por exemplo. Então, quando entrou, por exemplo, o Lou Gerstner, que foi um grande CEO na IBM, ele olhou e falou o seguinte, a gente vai ser uma empresa de serviços. Por quê? Cara, porque hardware não é mais o jogo. A HP estava em hardware, a IBM foi para serviços. A HP praticamente quebrou, está muito menor do que era, e a IBM está muito maior do que era. Por quê? Porque a configuração mental daquele CEO, daquele cara, era diferente, ele percebeu o mundo de um jeito. Ele tomou uma decisão para aquela direção. Ele tomou a decisão por conta das coisas que estavam dentro da mente dele. Então, o que está dentro da sua mente, a sua configuração mental, faz com que você tome algumas decisões por conta da sua percepção de mundo. Só que as decisões que você toma fazem a sua vida caminhar para uma determinada direção. As decisões que você toma para a sua empresa fazem a sua empresa caminhar para uma determinada direção também. Então a sua empresa caminha de acordo com as decisões que você toma para a empresa. Se você é o líder, é você que toma as decisões. Se você é o líder, é você que toma não só as decisões grandes, vamos comprar uma outra empresa, vamos entrar num determinado país, vamos mudar o nosso mercado de atacado para varejo, por exemplo, ou então são as decisões pequenas, é o bom dia que você não dá, é a maneira como você chega na empresa, é a maneira como você cuida de um colaborador seu, é a maneira como você expressa um descontentamento por conta de uma meta não batida. São esses detalhes, essas coisas minúsculas que acontecem de maneira imperceptíveis e automáticas dentro da empresa, que são as pequenas decisões que você toma no dia a dia, que criam a cultura da sua empresa. A cultura da sua empresa tem a ver com o mindset que você tem. Porque as pequenas decisões que você toma no dia a dia têm a ver com a maneira como você percebe o mundo
Isso são as coisas que você faz de maneira automática no seu negócio. Isso cria uma cultura. Isso cria uma música tocando na empresa todo dia, em quem canta é você. Se você é o líder da empresa, seja uma empresa com uma equipe de uma pessoa, seja uma equipe de 20, seja uma equipe de 1.500 pessoas. Você como líder, ou os sócios, né? E quando os sócios pensam da mesma maneira, a música é a mesma. Quando os sócios pensam de maneira muito diferente, ou seja, o mindset, a configuração mental de cada um são muito diferentes uma da outra, você tem um sócio falando A, enquanto o outro fala Z. São totalmente diferentes. Então fica duas músicas, um rock e um jazz tocando ao mesmo tempo na empresa. E as pessoas não identificam exatamente qual é a música, o que está tocando, o que elas devem cantar. Isso faz com que eles acabem se distanciando, isso faz com que a empresa fique esquizofrênica, ela tem um racha, metade quer uma coisa, metade quer outra, metade acredita num sócio, metade acredita em outro, e isso faz com que a empresa acabe tendo uma performance muito pior. Por isso que o alinhamento entre os sócios é muito importante antes de qualquer coisa, porque faz com que vocês dois, ou três, ou quatro, ou cinco, sejam um só. E é um mindset do dono, significa um mindset dos donos. Quanto mais alinhado, melhor. Quando você é um dono só, quando você é o único dono do negócio, você é o teu mindset. O teu mindset cria a cultura da empresa pelas pequenas decisões que você toma. Então, se você quer mudar a sua empresa, o que você tem que mudar primeiro? Você. Se você quer mudar o seu negócio, a primeira coisa que você tem que mudar são os softwares que rodam na sua mente. As crenças, os medos, os desejos, aquilo que você acredita ser verdade, aquilo que você acredita não ser verdade. Por exemplo, eu não vou fazer juízo de valor, mas tem muita gente que acredita a Terra é plana. E isso é a verdade daquela pessoa. Aquilo que ela acredita ser verdade. Tem gente que acredita, o homem não foi na Lua. A minha avó não acreditava que o homem tinha ido na Lua. Aquela é a verdade dela. E ela toma decisões de acordo com a verdade dela. Agora, se um empresário acredita, o meu concorrente só quer me passar a perna, ele está o tempo todo de olho em mim, aquela é a verdade dele. E ele vai decidir de acordo com a verdade que ele tem, que pode ser uma verdade diferente do concorrente, que pode ser uma verdade diferente do gestor dele, do CEO, do gerente. Essas verdades diferentes fazem com que decisões diferentes sejam tomadas. Então, quando você tem uma verdade, que é o seu mindset, que é a maneira como você pensa que o mundo é, aquilo que você acredita que é verdade, aquilo que você acredita ser real no mundo, você toma decisões de acordo com aquilo. Você não toma decisões de acordo com aquilo que você não acha que é verdade. Não, você toma decisões de acordo com aquilo que você acha que é verdade. Só que aquilo que você acha que é verdade tem a ver com as crenças que você tem, com aquilo que você acredita que de fato é o real, aquilo que de fato o mundo é, que as pessoas são. E isso faz com que você tome as suas decisões. Só que essa configuração mental, o teu mindset, né, a sua configuração mental, é que faz com que a cultura da empresa seja instalada. E uma vez que você toma as suas decisões todo dia na empresa, você cria uma cultura e as pessoas que acreditam que aquelas decisões são as melhores permanecem na empresa. As pessoas que não acreditam que aquelas decisões sejam as melhores, ou elas falam mal da empresa contaminando a equipe, ou elas vão embora. E então isso cria cultura. A cultura é o acúmulo de pensamentos, esse amálgama, né? O acúmulo de pessoas, o que as pessoas estão pensando. E o que as pessoas estão pensando tem muito a ver com aquilo que você pensa. O que as pessoas acreditam tem muito a ver com aquilo que você acredita. Principalmente quando você expressa a sua verdade. Você, quando expressa a sua verdade para a sua equipe, algumas pessoas aceitam, acham que é aquilo mesmo e gostam e ficam, outras pessoas vão embora. Ou seja, imagina isso ao longo de um ano. Só as pessoas que acreditam na sua verdade ficam. As pessoas que não acreditam na sua verdade não ficam. Ou seja, a crença, ela só é feita para reforçar a si mesma. As pessoas que acreditam na sua verdade ficam e reforçam a sua verdade. Isso vira a cultura do negócio. Porque a cultura do negócio é aquilo que as pessoas do negócio, a sua equipe como um todo, replicam, repetem, agem, fazem no dia a dia, nas pequenas decisões. E é isso que faz com que você consiga criar cultura, desde que você tenha um mindset coeso, um mindset que você, se tiverem 10 sócios com um mindset diferente, a cultura fica muito esquizofrênica. Mas se você tem o teu mindset e você exprime isso, você cria cultura. Só que a cultura, ela se replica pela empresa inteira. E para você mudar a cultura da empresa, você tem que mudar a maneira como você pensa. Ou seja, para você mudar a maneira como a empresa é, você tem que se mudar primeiro.
O mindset do dono é a cultura da organização. Se você quer mudar a cultura, mude você primeiro. Exprima verdades diferentes do que você exprimia antes. Só que você não consegue falar daquilo que você não acha que é verdade. Principalmente no piloto automático, na vida, no roldão, né, do dia a dia. Então, primeiro mude as suas verdades, se expondo a novas experiências para você mudar aquilo que você acredita, para você mudar para que a sua verdade seja mais adequada ao teu sucesso, aquilo que você quer. Se você não está atingindo aquilo que você quer, é porque lá dentro você não acredita nas coisas que deveriam ser acreditadas para você atingir um determinado ponto. Você acredita em outras coisas que não são adequadas ao ponto B que você quer chegar. Você quer chegar num lugar, mas no meio do caminho você não acredita nas coisas que deveriam ser acreditadas. A partir do momento que você passa a acreditar nas coisas certas para ti, e não existe coisa certa ou errada, existe aquilo que você acredita e aquilo que você não acredita. A partir do momento que você passa a acreditar nas coisas que têm a ver com o ponto que você quer chegar, você no piloto automático começa a pensar, falar, decidir, cria cultura e aí toda a empresa chega de fato no ponto B. Sem isso, você estará lutando sozinho, inclusive contra você mesmo. Mas você está lutando principalmente contra uma equipe que não acredita naquilo que você também não acredita. O mindset do dono é a cultura da organização. Pensa nisso e mude a maneira como você pensa, se expondo a novas experiências para mudar aquilo que você acredita, mudar a maneira como você pensa e aí sim você ter uma empresa de sucesso. Esse é o principal fator do teu sucesso e o sucesso da sua empresa. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Conrado Adolfo e espero que eu tenha gerado valor para você nesse meu princípio de vida e no princípio de negócios. É isso que eu acredito. Obrigado.